Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de resolução de uma das questões do livro gratuito de linguagem C que você encontra aqui neste site. No meu blog, gratuitamente você baixa o PDF aí de 131 páginas, onde você vai encontrar um conteúdo completo sobre a linguagem C. Ok? Bastante coisa aí com conteúdo e também com fluxogramas, toda a parte inicial introdutória da linguagem, os comandos e assim por diante, ok? Nós vamos dar um Ctrl F direto para a questão 6.39 aqui, que é o nosso objetivo neste vídeo. Então a gente vai aqui resolver este problema. Qual é o problema? Vamos lá. Dados N e dois números inteiros positivos I e J diferentes de zero, imprimir em ordem crescente os n primeiros números naturais que são múltiplos de i ou de j e ou de ambos. Exemplo, para n igual a 6, i igual a 2 e j igual a 3, a saída deverá ser 0, 2, 3, 4, 6 e 8. Então, ó meu, é punk o exercício aqui, tá? Não tá fácil esse exercício aqui não. E a gente vai resolver esse desafio com a linguagem C. Então vamos lá, vamos recapitular aqui para todo mundo entender. Veja, dados n e dois números inteiros positivos, a gente vai imprimir em ordem crescente os n primeiros números naturais que são múltiplos de i e de j. Então assim, ó, nós primeiro precisamos saber, precisamos fazer um código, né? Deixa eu voltar a tela aqui para ficar mais fácil da gente conversar. Nós precisamos ter um código, um if lá, que verifica se o número é múltiplo ou não do i e depois também se ele é múltiplo ou não do j. Ele tem que ser múltiplo ou dos dois, ou só de um ou só de outro. Se ele for múltiplo, ele entra na fila, ele entra na contagem, na impressão. E aí nós temos que ir fazendo isso, iniciando em 0. Obviamente a gente vai começar a analisar o 1 e tal, mas do número 1 que 0 nunca vai ser, né? Nesse caso aí. O 0 sempre vai estar dentro, né? Não importa o número, a partir do 1 que a gente vai analisar. Então a gente vai verificando, esse primeiro número 1, ele é múltiplo ou de I ou de J? Se for, entra na fila e adiciona... Nossa, agora passou um Fucão aqui, ó, estourando tudo o Fusca aí, né? Tá precisando rever o motor aí, meu. Olha o escapamento. Então assim, ó, começando em 1, se ele é múltiplo ou de I ou de J, inclui na fila, imprime na tela e adiciona um contador. Certo? Já imprimi um número. Daí vai para o 2, daí vai para o 3, vai para o 4. Então, sempre que o número for múltiplo ou de I ou de J, a gente imprime ele na tela e cria o nosso contador, que é o contador que vai ter que ir avançando até chegar no N, que é o número que o usuário digitou. Então, se o usuário quer 7 números, tem que imprimir os 7 primeiros números. Esse contador principal vai me dizer quantos números eu preciso imprimir, certo? Até quanto eu preciso imprimir. E o primeiro código que nós vamos começar agora é para ver se o número é múltiplo ou não de I ou de J. Então assim, ó, a gente ainda nessa questão, esse capítulo 6 não viu funções. A gente poderia criar uma função para isso. O capítulo 7 é de funções, a gente pode fazer uma função para retornar verdadeiro ou falso, retornar 1 ou 0, se o número é múltiplo de um parâmetro enviado. Mas por enquanto nós vamos fazer manualmente aqui, tá certo? Então vamos voltar lá para o nosso navegador. Questão difícil, esta não é uma questão fácil. Vamos lá para o Replit e vamos começar aqui. Criar um novo repositório, questão 6.39, tá? Vou colocar aqui o ano que eu estou fazendo ela, primeiro semestre de 2020. Pô, para quem estiver vendo esse vídeo lá na frente, meu povo, estamos bem no auge da Covid-19 aí, tomara que a humanidade tenha se salvado dessa, né? Vamos ver quem estiver aí vendo esse vídeo no futuro, deixa um comentário aí, pessoal, nos salvamos da Covid. Tá? Então vamos lá. Voltou aqui. Vamos primeiro verificar o seguinte, ó, vamos pedir para o usuário digitar os números, né? Já vamos colocar aqui, ó, vamos criar aqui, ó, int i, j e o n, né? O n vamos colocar como primeiro, que é a sequência que precisa digitar, tá? Então aí, ó, o usuário vai colocar aqui, ó, informe o n, certo? Scanf, %i e comercial n. Agora, copiei e colei aqui, informe o i, informe o j. Tá? Vou pedir só para imprimir os números, que é o que a questão está pedindo, certo? O n aqui, eu posso até, de repente, para deixar melhor aqui, que é a quantidade de números, né, que eu vou precisar imprimir na tela. E aqui, ó, verifica
que é uma verificação se é múltiplo, né? Primeiro verificador, dá para colocar assim, e segundo verificador, né? Se é verificador se é múltiplo ou não, né? Vamos lá. Fiz isso. Agora eu preciso criar um código para ver se um dado número, né, qualquer número vai ter que começar no 1 e depois se ele é múltiplo ou não de o i e também do j. Vamos verificar então se um número 1, por exemplo, vamos fazer o primeiro ensaio aqui, ó. Se o número 1 é múltiplo de i. Como é que a gente faz isso aqui? É fácil. Eu tenho que fazer assim, se 1, esse aqui é o símbolo do resto da divisão na parte matemática. Lá no printf e no scanf ele é a máscara, né, que a gente usa, mas quando ele é usado fora do printf e do scanf ele é o resto da divisão. Então se resto da divisão por i for igual a 0, quer dizer que ele é múltiplo. Ou seja, se você pegar o número 1, dividir, vamos supor que o i seja 1 também, dividir por 1 e ele é múltiplo. Vamos pegar o número 7. Número 7 ele é múltiplo de 2? Não, se eu dividir ele por 2 vai sobrar mais do que 0. O número 7 ele é múltiplo de 3? Também não. De 4? Também não. O número 7 ele só vai ser múltiplo do 7, tá certo? Desculpa, acho que eu estava falando meio longe do microfone aqui, depois vamos ver se o som ficou bom ou não. Tá? Mas não falei nada demais. O ponto para ser múltiplo, ele precisa ser dividido por aquele número e o resto tem que ser 0. Certo? Por exemplo, 6 é múltiplo de 3? É. Então, se eu pegar 6 e dividir por 3, a conta vai dar 2, 2 vezes 3 é 6 e o resto vai dar 0. Então, assim que a gente verifica se é múltiplo. Tá ok? Então, como é que eu vou fazer aqui para saber se o número 1 é múltiplo de i? Eu pego ele aqui, verifico se esse número 1, resto da divisão por i, ele é igual a 0, aliás, eu não sei porque que eu botei i aqui, é igual a 0, tá? Então ele é múltiplo, certo? Então a minha conta vai ser o seguinte, ó, o meu número, que é o número que eu vou colocar aqui, ó, deixa eu criar um número aqui, ó. Na verdade eu vou criar no meu for, vou fazer um for aqui, ó. Não, acho que é melhor fazer o while, vai ficar mais didático para vocês. Meu teste aqui, meu número de teste, que vai começar em 1, ó. Meu teste, né? O número que eu vou testar, certo? Então aqui, ó, se esse meu teste, olha a fórmula que eu vou fazer aqui, ó. Teste, ó, é múltiplo de i? Essa é a pergunta. Se teste, resto da divisão por i é igual a 0, ele é múltiplo de i. Além disso, coisas do capítulo 5, lá dos laços, dos comandos condicionais, a gente aprendeu e e ou também. Então aqui, ó, o e é assim, o ou é assim. Então, o ou que eu vou usar, se ele for múltiplo do i ou do j. Então a mesma coisa, ó, vou copiar aqui, ó, vou colar. Se o teste, resto da divisão por j é igual a 0, então ele é múltiplo de j. Então, sendo múltiplo de i ou múltiplo de j, tanto faz, pode ser um ou outro ou os dois. Esse if aqui vai dar verdadeiro, vai ser verdadeiro. E aí, se esse if for verdadeiro, eu vou mandar imprimir %i esse teste, esse número teste aí, que é o número que eu estou testando, certo? Vou imprimir ele, vou dar um /n aqui, tá certo? Vou imprimir ele, vou dar um /n, para provavelmente imprimir o próximo depois, né? E aí o que eu vou fazer nesse if aqui? Agora que vem a questão, lembra que eu falei que tem aquele contador? Eu vou ter que contar até quantos números eu quero colocar. Esse contador ele vai ter que ser menor que o n que o usuário digitou aqui, ó. Então agora vem a questão, ó. Vou tirar isso aqui, vou fazer o meu for aqui, ó. Veja, ó, eu vou fazer um for int i recebe 0. Aliás, eu não posso usar o i porque o i ele já está usando aqui. Vou usar um cont aqui, ó, tá? Para não usar x. Então enquanto o contador, que é igual a 0, enquanto esse contador for menor do que o n, olha só, que é o n que é o número que o usuário digitou, eu quero que o contador receba 1 a mais. Agora, isso aqui, esse if, que foi o código que eu gerei, olha aí, ó. Esse código que eu gerei aqui, ó, esse if, ele vem aqui dentro do for, ó. Colei aqui, vou identar certinho, né? Ó, essa é a identação correta. Olha aí. Então, ó,
Por enquanto, criei as variáveis, capturei elas aqui, agora estou efetivamente fazendo o meu código aqui, o meu for. Então esse for vai ir de cont, que é o contador que eu criei aí, de 0 enquanto ele for menor que o n. Então se o usuário digitar que o n são 10 números, eu vou ter que processar isso aqui durante 10 vezes. Pensa se está certo isso. Eu vou fazer o teste, vocês vão ver que não vai estar certo e eu vou voltar e vou resolver de outra maneira. Tá? Então olha só, mas só para vocês entenderem. Se esse contador mais aqui está aqui, ó, e aí ele vai incrementar de 1 em 1, e aí se o teste, que é o número que eu estou olhando aí, certo? Se esse teste, ele é igual a 0, se ele é múltiplo de I, né? Se o resto da divisão por I é igual a 0, ou se ele é múltiplo de J, se o resto da divisão por J é igual a 0, ele vai imprimir o teste, senão não. O teste começou com 1, certo aí? E depois de 1 eu vou ter que pegar e fazer o teste mais, certo? Teste mais. Então olha só o que vai acontecer aí. Rodei. A gente vai resolver de uma maneira bem simplesinha depois. Eu quero 10 números. Quero que ele mostre 10 números que eles sejam múltiplos de I, que é o primeiro verificador, múltiplos de 2 e múltiplos também de 3, certo? Que é o segundo verificador. Olha aí, imprimiu. 2 é múltiplo de 2 e 3? Sim, ele é múltiplo de 2, não é de 3, mas é de 2. 3 é. 4 sim, é de 2. 6 é múltiplo de 3, 8 é múltiplo de 2, 9 é múltiplo de 3, 10 é múltiplo de 2. Resolveu. O que não resolveu é o seguinte, eu pedi 10 números. 10 números. E aqui só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por quê? Por conta disso aqui, ó. Eu estou incrementando o count todas as vezes, quando o if dá certo e quando ele não dá também. Então o que eu preciso fazer para resolver isso aqui, ó? Eu simplesmente tiro esse count daqui, vou deixar vaziozinho aqui, ó, e só vou incrementar isso aqui, ó, quando o if for verdadeiro. Ou seja, quando ele encontrar um múltiplo, ele entra e incrementa esse contador, que é o meu contador do for aqui, tá certo? É uma mudança pequena, mas muda completamente a lógica da coisa, tá certo? Eu posso inclusive fazer o seguinte agora, ó, eu vou escrever aqui, ó, múltiplo %i é igual. O que é isso? Ó? Eu vou imprimir o count aqui. Ó. Vou imprimir o count, porque esse count, na verdade, eu vou imprimir count mais 1. Como ele começa em 0 e vai enquanto for menor que n, né? Então o que vai acontecer? Ele vai imprimir lá múltiplo 1, count mais 0, na primeira rodada ele é 0, vai imprimir 1. Então, ó, múltiplo 1, depois múltiplo 2, múltiplo 3. Então, múltiplo 1 vai ser o múltiplo 1 aqui seria o 2. Aqui, ó. Múltiplo 1 seria o 2, múltiplo 2 seria o 3, múltiplo 3 seria o 4. Ele vai contar para mim, para garantir que eu tenho, nesse caso aqui, os 10 múltiplos que eu queria. Tá certo? Esse é um ponto aqui. Além disso, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar um puts aqui, ó. Os múltiplos são. Aí vai ficar mais bonitinho o meu código, tá? Isso resolve o problema. Vamos lá, eu quero 10 números que sejam múltiplos de 2 ou de 3. Tá ali, ó, resolveu. Então, ó, os múltiplos são múltiplo 1, 2, múltiplo 2, 3, múltiplo até 10. Então, tem 10 múltiplos aqui. Ele colocou todos, veja, 10, 12, 14 e 15. 15 é múltiplo de 3, o 14 é múltiplo de 2. Legal? Resolvi o meu problema. Vou rodar de novo. Se eu quiser agora, eu quero os mesmos 10 números, mas eu quero múltiplos de 7 e múltiplos de 32. Olha como ficou mais complicado. Mesmo assim, ele resolve o problema pra gente, ó. Ele bota o 7, bota o 14, o 21, o 28, todos múltiplos de 7. Aí o 32, o 35, o 42, até o 63. Ele não chegou no 64, que seria o próximo múltiplo de 32. Vamos pegar aqui, ó, vamos colocar 12 números, ó. 7 e 32, agora o 64, ó. Vou pedir 12 números, né? O 64 vai estar aqui no 11. 11º, 12º é o 70, que é múltiplo de 7 também. Legal?
Então resolvi o meu problema, uma questão difícil essa aí, tá? Numa prova eu separo as questões, por exemplo, entre fáceis, médias e difíceis. Eu considerei essa questão difícil, pela lógica, o entendimento que tem que ter, ela tá de média para difícil, tá? Não é muito difícil, mas para um aluno que está aprendendo no primeiro semestre a linguagem C, ela pode ser considerada de média para difícil com toda certeza. Tá? E aí você então vai ter aqui um ou aqui, vai ter esse if, veja que eu criei não só a variável count para controlar o for, como também a variável teste para controlar o que eu estava testando aqui, certo? O teste vai ser incrementado todas as vezes que passar pelo for e o count que controla o for vai ser incrementado só quando eu conseguir achar um número que seja múltiplo de um dos dois. Beleza? Ah, não quero fazer com o for, vou fazer com o while. Não tem problema. O que mudaria aqui nesse caso aqui? Ó? Mudaria o seguinte, ó, você pegaria aqui while, count. Veja que eu deixei vazio aqui o for, ele funcionou. Então while teria a condição, que é enquanto o count for menor que n, tá certo? E essa criação do count tem que estar aqui fora, antes do while. Poderia criar até ele lá em cima, junto com as outras variáveis, não teria problema. Tá? E aí, ó, isso aqui continua resolvendo. Funcionou aqui, eu mantenho o count aqui dentro. Criei o while aqui, ficou até mais bonito o meu código, porque daí eu não tenho aquele for lá sem o terceiro membro, né, sem o terceiro argumento lá. Mas vai continuar funcionando. Ó. Se eu colocar aqui, vamos colocar um difícil agora, 9 e 17. E eu quero, aliás, 9 é o número de números, né? Então vamos colocar 17 e 9, ó. Pronto. Olha só, ele achou o 9, o 17, o 18, que é o múltiplo de 9, o 27, que é o múltiplo de 9, 34, que é de 17, né? E aí ele vai achando os múltiplos e colocando. Legal? Bacana? Ah, mas e se eu colocar aqui 1000 números, 100 números, para 7 para, sei lá, 19? Ele vai achar os 100 números, ó. Todos os múltiplos aí, pode conferir, são todos múltiplos. Ah, mas se eu quiser agora 1000 números, essa é a mágica do poder computacional. 1000 números, pode ser que vamos colocar aqui número que é difícil, 37 e, sei lá, e 49 aqui, ó. Tá aí, ó, ele achou, deu uma, né, travadinha ali, vocês viram, mas ele achou os múltiplos, ó, foi até 21.315, que são sempre ou múltiplos de 1000 números, que são ou múltiplos lá nem lembro mais quais eram os números que eu coloquei, do 37, né? Múltiplos do 37 e do 49, é isso? Do 37 e do 49. 37, 49, 74, que é o múltiplo de 37, e assim vai. Legal? Então veja que bacana o código, questão difícil. Espero que vocês tenham entendido. O código está disponível aqui no Replit, nesse endereço, replit/@Antonello. No código aqui, que é a questão 639, né, que é 6.39, o ponto ele tira. Então 639-2020-1, né, que é esse endereço aqui. Vocês podem então copiar o código da questão ou voltar o vídeo aí e copiar ele à mão aí sem problema nenhum. Deixa eu deixar bonitinho aqui, ajeitadinho, certo? E com isso encerramos mais essa questão. Espero que vocês tenham gostado. Joinha no vídeo, compartilhe e se inscreve no canal aí. Compartilhe o vídeo com quem você achar que vai precisar aí para melhorar a sua skill, né? Melhorar a skill, as habilidades, né? Em programação em linguagem C, tá bom? Qualquer sugestão, coloca aqui nos comentários. Se tiver dúvidas, deixa nos comentários também que a gente responde. Forte abraço para vocês. Tchau, tchau.